Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Caramba, se fosse para trazer o Vitor Pereira, se estudasse um pouco o Vitor Pereira, teria entendido que o Vitor Pereira não é o cara ideal, adequado para o cargo do Flamengo. Você quer ver aqui, eu sempre digo isso, eu fui lá em Itaquera. Pô, o Vitor Pereira estava com o estádio cheio lá, treinador do Corinthians. Torcida do Corinthians, você sabe como é, não é fácil jogar lá. O Flamengo joga bem lá, mas não é fácil. A nossa torcida também estava lá, sim. Mas eu vou te falar uma coisa, e cantando, e eu vou te falar uma coisa. É semifinal da Libertadores. É isso, quartas de final da Libertadores e final da Copa do Brasil. Tá. Flamengo podia ter vencido aquela Copa do Brasil lá, porque o Gabigol perdeu inúmeros gols, e o Vitor Pereira jogou retrancado. Uhum. Quando nas quartas de final da Libertadores, a mesma coisa, o cara retrancou, sim, o time. Quem gosta o mínimo de futebol viu. E vou te falar, passou pra final por acaso da Copa do Brasil. O Fluminense jogou muito mais bola muito mais. Corinthians. Agora, mas aí eu te pergunto, o cara não vai querer conquistar uma vantagem dentro de casa? Como é que o cara põe o time recuado? Foi a primeira coisa que eu falei. Mas disse assim, olha, ainda não tenho propriedade, ele tem nome, vocês ficam dizendo aí que ele venceu o Mister, e que o Mister mesmo, eu nunca vi o Mister falando isso, mas dizem que o Mister indicou ele para o Flamengo, eu nunca ouvi da boca do Mister uma coisa dessa. Eu acho que isso aí é mais uma falácia. Ele falava daquela vitória lá, do que ele ganhou do Mister lá, aí eu fui pesquisar sobre o jogo, né? Porra, foi 90 minutos do Benfica massacrando o Porto. Isso. Aí, no final, o time dele achou um gol. Aí eu digo, não, mas ele ganhou do Mister. Tá vendo? É isso que eu tô te falando. Aí eu falei assim, eu não tenho propriedade. Aí quando chegou ali perto do Natal, eu falei assim, não, peraí. Fui lá, peguei diferentes jogos. O Vitor Pereira, quando jogava fora de casa, contra qualquer equipe, se fosse uma equipe mais fraca, bloco médio. Se fosse uma equipe forte, qualquer equipe forte, ele recuava os blocos de marcação. Jogo dentro de casa, contra uma equipe muito forte, ele jogava com blocos médios. Se fosse contra uma equipe fraca, aí ele adiantava o time. Ele sabe fazer. Ele sabe movimentar os blocos de marcação. Ele sabe fazer. Esse jogo contra o Benfica, isso é o maior mito da história do futebol aqui. Porra, ele foi massacrado direto. Aí, nego, não, o Vitor Pereira é impressionante. Olha a entrevista do próprio Vitor Pereira, uma vergonha. Como é que o Marcos Braz faz uma coisa dessa? Aí eu pergunto a você, cara, não parece que aqui sem que vocês interpretem para outro lado, não parece assim, o cara tá andando na rua, encontra com o empresário do Vitor Pereira, o Vitor tá livre, hein? Pô, por que você não contrata o Vitor Pereira aí? E o Landim dizendo que o Dorival ia ficar, lembra? 1 dia depois, 2 dias depois, que vergonha, cara. Aí contrata o treinador. Contrato com o Dorival. Dorival é o seguinte, cara, quando chegou eu falei, olha, o Dorival vai fazer o simples bem feito. Foi o que aconteceu. O Dorival não tem muito repertório tático. Não tem. Mas ele faz aquilo que tem que fazer. Ou seja, ele reuniu o grupo, e pensou antes o seguinte, bom, caramba, eu tive alguns problemas na minha vida com alguns jogadores, dessa vez eu não tenho muita coisa no meu currículo, eu tenho aqui a oportunidade de ganhar 3 títulos importantes. Caramba, eu vou me conter, eu vou ser mais discreto, vou ser flexível, vou fazer o simples. Reuniu o grupo e falou assim, olha, vamos jogar dessa maneira aqui, que é a que vocês gostam de jogar. E pronto, foi isso que ele fez, e o Flamengo foi campeão. Você o manteria para o Mundial? Queimou? Não, eu entendo o seguinte, na época eu falei o seguinte, o que queimou o Dorival? Queimou o Dorival, que o Flamengo foi lá, meteu os 2 títulos e depois esmoreceu. Sem ânimo nenhum, vai ficar por quê? Aí foi perdendo o Brasileiro, perdeu pro Corinthians, perdeu isso aqui, a torcida começou a ficar irritada. Enfim, aí eu falei o seguinte, bom, Dorival não é o técnico que eu quero pro Flamengo, eu quero um técnico de verdade, sempre pensando ali no misto, em alguém mais assim, mais importante. Agora, se for para substituir, tem que substituir por um técnico que seja melhor do que ele. E aí é o seguinte, conceitualmente, foi o que eu falei, o Vitor Pereira, conceitualmente, o Vitor Pereira seria melhor do que ele, porque o Vitor Pereira foi campeão em Portugal, o Vitor Pereira tem experiência na Europa, jogou Champions League, etc. O Dorival não tem essa experiência. Então eu falei, conceitualmente, porém eu vou estudar. Aí eu fiz o seguinte, tem um cara lá no Canadá, um amigo meu, o Pierre, talvez ele esteja até aí, Pierre 8. Ele fez ali um trabalho sobre o Vitor Pereira, já tinha feito sobre o Paulo Souza, que eu me arrependi muito de não botar no canal. Mas sabe por que eu não botei? Porque
Você tem que espelhar a tela, tem que fazer um monte de coisa. Aqui é raiz, eu não gosto dessa porra. Espelha a tela e tal. Ele não espelha a tela. Joga, porra, aí faz não sei o quê. Não, você pode botar um break live, não vai te porra nenhuma, não gosto desse negócio. Você pode entrar lá, pum, entrou. Ô, meus amigos, boa noite. Saudações, Bruno Gabriel. Eu gosto de fazer isso, mas na época eu não sabia. Aí me ensinaram a fazer. Então a do Paulo Souza, que era conclusiva no sentido que ia dar um problema danado, eu não apresentei, mas essa daí eu falei, eu já tinha visto os jogos do Vitor Pereira, eu falei, essa daí eu vou botar. Cara, tudo que estava no estudo estatístico que o cara apresentou, que é um cara muito inteligente, brasileiro, mora lá no Canadá, rubro-negro, PR, tudo aconteceu. Tudo. Como é que pode ser possível que a contratação dele tenha sido embasada em critérios técnicos? Não foi. Se uma apresentação que foi feita no meu canal já era conclusiva no sentido que ia dar problema. Como não é, cara? Então um cara desse... É a mesma coisa o Sampaoli. O Sampaoli é a mesma coisa. Tudo pode acontecer com o Sampaoli. Sim. Tudo. Não é uma contratação assim, pô, peraí, o cara tem a identidade do Flamengo, o cara vai jogar como o Flamengo quer. O cara... na maior parte das vezes, pratica a mesma ideia de jogo do Vitor Pereira, só que com uma diferença, ele quer o time jogando lá na frente. Ele versou hoje sobre variações táticas. Grande parte das vezes ele joga com 3 zagueiros, ele gosta de jogar com pontas abertas, vai dar merda aquela história do ponta ali, porque o Marinho não tá jogando nada, ele vai querer botar o Marinho ali para jogar, ele vai querer botar o Cebolinha. O Flamengo não tem mais esses jogadores, se bem que voltou agora o Bruno Henrique, mas ele gosta de jogar aberto ali pela lateral do campo, ele bota 5 jogadores em linha. A gente conhece o Sampaoli, tudo pode acontecer, tudo. Sim, Você pode acha ser. que vai babar Pedro e Gabigol juntos? Ele falou hoje, na entrevista, ele disse assim, olha, eu acho que vão ter jogos Às vezes sim, que eles vão jogar juntos e tem outros que não. Na verdade, ele tergiversou, mas ele é desse jeito, ele vai apresentar... Você vai ver só, o torcedor rubro-negro vai ficar maluco com isso. Se ganha, beleza, se não ganha, vai começar a cornetar. Porque perguntaram para ele, para pensar aqui, vocês que estão nos assistindo aqui, olha só, perguntaram para ele, você vai priorizar a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro? Você vai priorizar? Ele falou assim, não, eu vou entrar em campo e vou ganhar, e quero ganhar com quem, em qualquer jogo, independente do campeonato, com quem estiver melhor. Mas peraí, nós sabíamos que todo time tem 11 titulares. Que ele guarda os titulares para quem? Para quando for jogar partidas mais importantes. Quais são as partidas mais importantes? Copa do Brasil, Libertadores, é isso que ele vai fazer, vai botar time que a torcida alcunhou de alternativo ali. Perdeu uma, perdeu 2, modifica a formação, começa a corneta. Torcedor, esse pessoal não entende isso. Torcedor do Flamengo não está habituado a isso. Isso não é cultura do futebol brasileiro. O torcedor se incomoda com isso, eu me incomodo, tu se incomoda, todo mundo. Não tem essa história. Ah, não, mas a própria direção do Flamengo se incomodava, né? E contrata o cara que faz isso, pô. Ah, não, mas aí o Sampaoli... Mas aí o Sampaoli o quê? Mas ele habla espanhol, pô. Facilita. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.